Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 2. No exercício 2 ele fala o seguinte: a Terra e a ionosfera têm cargas de sinais opostos que geram um campo elétrico que aponta para baixo e cujo módulo, a pequenas altitudes, é de 100 newtons por coulomb. Qual é o valor da carga da Terra? Então, a gente tem que pensar nesse problema assim, ó. A gente tem que pensar na Terra como uma esfera carregada, aqui, tudo bem? Essa é a Terra. E aí a gente tem que pensar na ionosfera como uma outra esfera carregada aqui em volta. Tranquilo? Aí ele fala que a Terra e a ionosfera são carregadas com cargas opostas. Né? E como o campo a pequenas altitudes, ou seja, o campo nas proximidades da Terra. Onde que é o campo nas proximidades da Terra? É o campo nessa região aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. Tudo bem? Próximos da Terra. Tá? O campo nessa região tem que apontar para baixo. Ele aponta para baixo, para dentro da Terra. Então, eu vou desenhar as linhas de campo aqui. As linhas de campo têm que ser linhas que apontam aqui, então, para dentro da Terra. Essas são as linhas de campo. Tudo bem? Então, a gente tem as linhas de campo aqui apontando para dentro da Terra. São as linhas de campo elétrico. Os vetores campo elétrico. Opa, esse ficou ruim. Apontando aqui para dentro. Né? O centro da Terra está aqui. O centro da esfera. Então, esses são os vetores campo elétrico. Bom, se o campo elétrico está apontando para dentro, isso significa que a Terra está carregada negativamente. Então, a Terra está carregada negativamente. Essa carga não precisa estar na extremidade, tá? Ela pode estar distribuída dentro da... Eu vou colocar aqui vários menos dentro, porque se eu colocar só na superfície da Terra, muita gente vai pensar que a Terra está atuando como um condutor e a carga está só na extremidade. Porque a gente sabe, né, que a carga elétrica se acumula nas extremidades. Vocês não sabem isso aí, vocês vão aprender isso ao longo do curso, mas a carga elétrica ela se acumula para um condutor, a carga elétrica se acumula sempre na extremidade, né, na superfície do condutor. Então, se eu desenhasse as cargas só na extremidade, ia parecer que a Terra ia ser um condutor. Né? Então, por isso que eu desenhei a carga distribuída nela inteira. E aí, na ionosfera, a carga vai ser positiva. Então, aqui a gente vai ter carga positiva na ionosfera. Então, deixa eu desenhar várias carguinhas positivas aqui na ionosfera. Tá? Então a gente tem uma carga negativa dentro da Terra e a carga positiva em volta na ionosfera, e por isso que o campo elétrico aí na superfície da Terra aponta para dentro da Terra, no que ele disse. Aí ele deu o valor desse campo a pequenas altitudes, ele está aqui, né? Esse carinha aqui. E ele quer saber qual é o valor da carga da Terra, né? Bom, a gente já sabe que essa carga é negativa, mas agora a gente vai se preocupar com o módulo dela. Tá? Para fazer isso, gente, a gente vai usar a lei de Gauss. Tá? Vocês já devem ter visto que a lei de Gauss é o seguinte. Ela basicamente diz que o fluxo do campo elétrico, que é definido pela integral de E escalar ds, integral fechada numa superfície, é igual a carga dentro dessa superfície, que eu estou chamando de Q interno, sobre ε0. Tudo bem? É isso que a lei de Gauss estabelece. Né? O fluxo do campo elétrico é igual a carga sobre ε0. Bom, por que essa fórmula é importante? Porque com essa fórmula, a gente consegue achar o campo elétrico quando o problema for simétrico. Por quê? Olha o que a gente pode fazer. Suponha que a gente tenha uma esfera. Aí aqui eu estou fazendo uma esfera só, tá? Uma esfera que tem um certo raio, não importa. E ela tem uma carga aqui. Tudo bem? E aí eu quero calcular o campo elétrico a uma distância r do centro da esfera. A uma distância r do centro da esfera, isso aqui tem raio r, a uma distância r do centro da esfera que é maior que o raio da esfera.
Tudo bem? Como que eu posso fazer isso? Bom, como a distribuição de carga é uniforme aqui, a gente consegue entender, a gente consegue pelo menos supor, faz sentido supor, né, que o campo deve ser radial. Porque se a carga está distribuída uniformemente, não deve existir uma direção preferencial para o campo. Então ele deve ser radial e apontar radialmente depender apenas da distância até o centro da esfera. Né? Ele não deve ter uma direção privilegiada. Tá? Com isso, o campo elétrico, por exemplo, nesse ponto aqui, deve apontar nessa direção, supondo que a carga é positiva. O campo elétrico nesse ponto aqui deve apontar nessa direção. O campo elétrico nesse ponto aqui deve apontar nessa direção e o campo elétrico nesse ponto aqui deve apontar nessa direção. Por exemplo. Tudo bem? E todos esses campos elétricos eles devem ter a mesma intensidade, porque eles estão aí a uma mesma distância do centro da esfera. Tudo bem? Que é essa distância R. Aí o que a gente faz? Então a gente tem a esfera do problema, que é essa esfera preta aqui, né? E a gente tem a esfera, que é a esfera que eu vou fazer a integral de fluxo, que é essa integral aqui. Então a gente pega, supõe que existe uma superfície que a gente chama de superfície gaussiana, que é uma superfície esférica de raio R, e aí o fluxo do campo elétrico vai ser calculado da seguinte forma. Então vamos calcular o fluxo do campo elétrico para esse caso, que existe esse problema que existe assimetria. Bom, o que vai acontecer? Esse produto escalar aqui, ó, o ds, ele vai apontar na direção normal à superfície gaussiana que eu coloquei. A superfície gaussiana que eu coloquei é essa esfera aqui, né, pontilhada em vermelha. A normal dessa superfície vai apontar na direção radial. Então repara que essa normal, ó, ela é paralela ao campo elétrico. Em qualquer ponto ela é paralela ao campo elétrico. Porque o campo elétrico é radial e a superfície normal, a esfera, é radial também. Então esse produto escalar aqui vai ficar simplesmente E ds. Norma de E, né? Módulo de E, ds. E como o E é constante ao longo dessa esfera de raio R que eu coloquei aqui, ele sai da integral. E aí fica simplesmente a integral ao longo da superfície de ds. Essa integral é simplesmente a área da superfície esférica. 4π r ao quadrado. Então, o fluxo do campo elétrico deu simplesmente E vezes 4πr quadrado. E isso, pela lei de Gauss, tem que ser a carga dentro da superfície gaussiana. No caso, a carga dentro da superfície gaussiana é a carga da esfera. Então, é igual a Q dividido por ε0. E aí, com isso, eu passo o 4πr quadrado dividindo e eu tenho a expressão para o campo elétrico a uma distância r. Tudo bem? Agora, qual é o passo importante para a gente entender aqui? O passo importante é que eu pude tirar o E da integral, porque o E é constante ao longo dessa esfera de raio R. E eu só posso fazer isso em problemas em que a simetria, em situações em que a simetria do problema me permite fazer isso. Se eu tiver uma distribuição de carga que não é simétrica, eu não vou conseguir afirmar que esse campo elétrico vai ser igual para todos os pontos dessa superfície e eu não vou poder tirar ele da integral. E aí, como eu não vou poder tirar ele da integral, eu não vou conseguir achar uma expressão fechada para o campo dessa forma. Tudo bem? Então, a lei de Gauss, escrita dessa forma, ela é particularmente útil para achar o campo elétrico em problemas em que o sistema tem uma simetria muito grande, tem uma simetria boa para a gente fazer as contas. Tá legal? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, esse campo elétrico, o campo elétrico aqui de uma esfera a uma distância r, ou de uma carga pontual a uma distância r, ele depende só da carga que está dentro da superfície gaussiana. Se eu tivesse um monte de outras cargas, imagina que eu tivesse aqui um corpo esquisitão, que tivesse uma carga positiva, aí aqui eu tivesse uma antena irradiando com uma carga que variasse negativa, aí aqui eu tivesse tivesse um fio carregado,
por exemplo, alguma coisa assim, todos esses campos, essas cargas externas aqui, não iam afetar em nada o campo. O campo só depende dessa carga interna que está aqui. O que poderia acontecer, aí isso faria uma mudança no problema, seria que essas cargas externas poderiam mudar essa distribuição de carga. Né? Sem essas cargas externas, a carga está distribuída uniformemente pela esfera, né? Em toda a esfera. Se a gente tiver uma esfera condutora e eu aproximo outras cargas dela, o que pode acontecer é que essas cargas que eu aproximei aqui vão induzir a presença de polos nessa esfera, e aí a distribuição não vai mais ser uniforme, e aí o campo não vai mais ser uniforme dessa forma, e aí eu perco a simetria do problema. Tá? Mas se essas distribuições externas de carga não afetarem a distribuição de carga aqui dentro, ela continuar uniforme, essas cargas externas aqui não têm relevância nenhuma para o campo elétrico, depende só da carga de dentro. Tá? Agora, por que eu fiz esse comentário? Porque a gente vai usar essa ideia para resolver o problema aqui da Terra. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Ó. Deixa eu só traçar uma divisória aqui para a gente não misturar as coisas. Isso aqui foi a minha digressão. Né? Na verdade, isso aqui também fez parte da digressão. A expressão do campo a gente já conhece, ela está aqui. Né? Então, a gente já conhece a expressão do campo. Olha o que vai acontecer. Eu quero saber qual é o campo elétrico a uma distância, a uma pequena altitude. Né? Então, eu quero saber o campo elétrico aqui praticamente na superfície da Terra, num pontinho aqui, por exemplo. Ó. Praticamente na superfície da Terra. Tá? Então, como eu quero saber o campo elétrico nessa posição, seguindo esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui, eu teria que desenhar uma superfície gaussiana praticamente colada aqui na Terra. Eu não vou desenhar, porque senão o desenho vai ficar muito poluído. Mas eu teria que a minha superfície gaussiana, ela estaria aqui praticamente colada na Terra, né? Ela seria eu vou desenhar só um pedacinho aqui, ó. Ela seria algo aqui assim, praticamente colada na Terra. Tudo bem? Com um pelinho de cabelo aí, a distância dela até o centro da Terra ia ser um R mais epsilon, vamos dizer assim. Né? Então, o que acontece? A carga da ionosfera ela é irrelevante para o problema. Porque ela é uma carga que está fora. E como essa distribuição é simétrica, essa carga externa não altera a distribuição de carga da Terra também. Né? Então, essa carga da ionosfera ela vai ser irrelevante para o problema, só vai importar a carga da Terra. Tudo bem? Então, essa expressão que eu achei aqui, ó, essa expressão que eu encontrei aqui, é a expressão que a gente vai usar. Porque vai ser a mesma coisa, a mesma conta. Né? Eu vou pegar nessa superfície gaussiana que eu desenhei um pedacinho aqui, ó, que vai ser uma esfera fechada inteira, vai ficar, o fluxo vai ser E vezes 4πr quadrado, Rzinho quadrado, que é o raio dessa superfície, igual a carga que está dentro da Terra sobre ε0. Reparem que como essa carga é negativa, o campo vai apontar para dentro. Né? Como a carga é negativa, a carga sendo negativa, ó, o fluxo elétrico vai ser negativo. Isso significa que o campo ele é antiparalelo ao normal. Ele é antiparalelo ao normal. O produto escalar dá menos EDS, ao invés de dar mais EDS, vamos dizer assim. O campo está apontando aqui para dentro. Tá? Mas como a gente está fazendo a conta em módulo, vai ficar assim. Ó, E igual a 1 sobre 4π ε0. Aí eu vou colocar módulo de Q sobre... E aí que eu vou colocar o raio da Terra. Porque eu estou pegando isso numa altitude tão pequena comparada com o raio da Terra que a altitude é desprezível. É como se eu estivesse na superfície da Terra mesmo. Tudo bem? Bom, repara que essa é a expressão do campo de uma carga pontual, né? E a gente sabe que isso é verdade. Sempre que a gente tem uma distribuição, a gente tem uma esfera uniformemente carregada, para pontos fora dessa esfera, o campo elétrico atua como se toda a carga da esfera estivesse concentrada no centro dela. Tá? Esse é um resultado bem importante. Isso valeria se a esfera fosse condutora também. Tá? O que muda do condutor para o não condutor é o campo dentro. Dentro do condutor o campo é zero e do não condutor o campo varia linearmente com a distância até o centro. Tá? Isso a gente dá para deduzir tudo isso usando o lei de Gauss. Vocês devem ter visto isso nas aulas do professor. Tá? Bom,
Como eu conheço o campo, eu quero achar a carga, eu isolo a carga aqui, ó. Então a carga, o módulo da carga, vai ser simplesmente E vezes 4π ε0 r quadrado. Para fazer as contas, eu aconselho vocês a escreverem esse 1 sobre 4π ε0 como se fosse o K, e aí fica um troço assim, olha, E r quadrado, que é o raio da Terra, sobre K. Aí o K é o famoso 9/10 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O R é o raio da Terra, que vale 6.400 quilômetros. Aí vocês têm que converter isso aqui para metro. O E ele deu aqui, ó, para gente, né? Aí é só substituir os valores aqui e a gente vai achar a carga. Aí vocês fazem a continha e obtêm a carga. Tudo bem? E na verdade a gente vai obter o módulo da carga, né? Não esqueçam que a carga é negativa, a gente deduziu que essa carga é negativa, então a resposta seria menos o que der essa conta aqui. Tudo bem? Então, esse problema era isso. Eu acho que o importante aqui para a gente lembrar e discutir, vocês precisam entender isso, é como que a gente usa a lei de Gauss para descobrir o campo elétrico de uma distribuição que tem um alto grau de simetria, como é o caso da esfera uniformemente carregada. Tudo bem? E vale lembrar sempre, para uma esfera uniformemente carregada, o campo elétrico fora dela é idêntico ao campo elétrico de uma carga pontual, como se toda a carga da esfera estivesse concentrada no centro dela. Tudo bem? Então é isso. Esse foi o exercício 2.